Olá, meu nome é Adolfo Clair, seja bem-vindo ao meu vídeo. Na descrição você encontrará um link de um curso de grego, caso você queira estudar grego comigo, e também tem um curso de teologia, caso você queira aprender mais sobre esses assuntos que eu comento aqui. Ok? Sou professor da área de exegese nesse bacharel em teologia por enquanto. Ok? Então, não se esqueça de clicar no link, ver se os valores são plausíveis. E vamos ao vídeo. A formação do papado. Um amigo pediu um vídeo sobre o assunto, Érico Pimentel. O Pimentel é importante. Um artigo que eu achei muito interessante nas minhas pesquisas foi o artigo da CPAG, né, da Andrew Jumper. Eu achei bem interessante, então vou deixar na descrição desse vídeo. Ele é bem elucidativo acerca do papado, ok? Então tem um link que vai estar na descrição, pelo menos um. E se mais pessoas vierem falar comigo, eu estarei adicionando mais links acerca do papado. Mas a formação do papado, o que acontece? O cristianismo primitivo, antes da gente entrar nessa treta de protestante, católico, esquece isso, deixa isso de lado, deixa o seu sentimento de lado, deixa tudo isso. Vamos para a história, vamos lá para o primeiro século, antes de 1000 anos, 1500 anos antes de surgir qualquer protestante. A igreja surgida no Novo Testamento, imagina um monte de judeu barbudo, se considerando cristão, guardando o sábado, fazendo um monte de coisa. A igreja no primeiro século, ela surge como uma igreja judaica, como uma seita judaica. E ela começa a se espalhar pelo mundo. Isso aí é uma questão histórica. Você pode pegar o Novo Testamento e você vai ler, que é o nosso documento mais importante sobre esse assunto. E você vai buscar, e você pode buscar em outros historiadores. O que acontece? Então você tem a igreja surgindo em Corinto, você tem a igreja surgindo em Éfeso, você vai ter a igreja surgindo lá na Ásia, aí você tem 7 cidades na Ásia, você vai ter a igreja surgindo em Roma, você vai ter a igreja surgindo no norte da África, você vai ter a igreja surgindo no Egito, e por aí vai. E o que acontece? Essas igrejas eram igrejas que tinham templos, que eram ricas, poderosas? Não. Você vai ter a igreja se estabelecendo na casa das pessoas. Era muito comum a igreja, o que a gente chama hoje de igreja, que a gente se reúne num templo específico para adorar, nos primeiros séculos da era cristã, era na casa das pessoas. E devido à perseguição, muitas vezes os cristãos se reuniam em catacumbas, lugar onde os mortos eram enterrados, né? A catacumba era uma galeria subterrânea que eles deixavam o corpo dos mortos, né, de maneira organizada ali. Você tinha as catacumbas e muitas vezes os cristãos se reuniam ali. O que acontece? Não é igual hoje, que, por exemplo, quando eu falo de igreja, você tem a igreja adventista, você tem a igreja assembleia, você tem a igreja católica, você tem a igreja luterana, você tem esse montaréu de igreja dentro de uma cidade. Não! Nesse período que eu estou falando lá, igreja era um grupo de cristãos que frequentavam, era apenas um, porque o cristianismo estava surgindo. Ele não tinha essas divisões igual nós temos hoje, doutrinárias, administrativas, filosóficas, teológicas. Não, você tinha uma igreja só, que ela é chamada de igreja católica. O que acontece? A igreja ela vai chegando em vários locais, como eu já mencionei, Roma, por aí vai. E aí você pode perguntar, e daí, como é que surge, então, mas o que isso tudo tem a ver com o papado? Acontece o seguinte, essa é a nossa base histórica para a gente começar a discussão. O que acontece? Você tem o líder, você vai ter o líder principal, a principal figura na igreja de São Paulo. Vamos contextualizar aqui, me permita contextualizar. Você tem a igreja de São Paulo. Imagine lá, a igreja que você tem de São Paulo. Aí você tem o líder da igreja aqui em São José dos Campos. Aí você tem o líder da igreja em Caçapava, que é uma cidadezinha do lado. Você tem o líder da igreja em Jacareí. Você tem o líder da igreja de Taubaté. Você tem o líder da igreja de Bom Sucesso, Monteiro Lobato. Qual que é a cidade mais rica? Qual que é a cidade mais influente politicamente nessa região toda que nós estamos falando? São Paulo, com certeza. Qual que é a segunda cidade mais importante nesse sentido? Aí nós vamos ter aqui na minha região, na região que eu moro, São José dos Campos, o líder da região de São José dos Campos. Então ele vai ser um líder mais influente. O que acontece? A pessoa mais influente, que vai ser mais conhecida, a liderança que vai ser mais conhecida, vai ser de São Paulo.
Então, algumas vezes a igreja de São Paulo, o líder da igreja de São Paulo, vai dar conselho pro cara de São José. E, consequentemente, o cara de São José vai lidar com alguns problemas, resolver algumas situações. Ele vai ser mais influente que o líder de Caçapava, que o líder de Taubaté, entendeu? Então, o que acontece? Qual que era a cidade mais influente nesse período? Era Roma. Roma era a cidade mais influente. Logo, o líder religioso daquela cidade, dentro do cristianismo, ele ia começar a despontar concernente aos outros. Ou você acha que eu vou ouvir o líder, o cara lá que é líder na igreja de Leme, por exemplo, vai ser ouvido igual ao cara que é o líder da igreja de São Paulo? Não é, cara. Se você, até dentro da igreja católica, o bispo que cuida, o cara que é escolhido para ser o bispo da cidade de São Paulo, ele é um cara que vai ter muito mais peso, na minha visão, dentro da igreja católica, do que o cara de Leme, o cara lá que foi escolhido para ser líder, para ser padre na igreja de Leme, que você nem sabe onde fica isso aí, né? Só a título de informação, eu nasci lá, tá? Eu nasci em Leme, São Paulo, entendeu? Então, o que acontece, meu amigo? Olha só, olha o que acontece, entendeu? Então, logo, ao longo do passar dos anos, estou falando primeiro século, segundo século, os bispos, os líderes de Roma começam a exercer uma influência maior. E com o cristianismo se tornando a religião oficial, essa sistematização, essa coisa começa a ficar muito clara. E aí a igreja se organiza, né? A igreja católica, ela vai se organizar e vai estabelecer um líder supremo. Que adivinha? Que a gente vai chamar isso de Papa. Né? Inicialmente, segundo o artigo da CPAG, né, do Centro Andrew Jumper, coloca que vários líderes inicialmente eram chamados de Papa, e depois passou a se referir apenas aos romanos, aos bispos romanos, e depois passou a se referir ao líder supremo da igreja. Entendeu? Então é um processo que levou alguns séculos. Por isso que eu sempre falo aqui nos vídeos, a Igreja Católica, com essa organização como nós conhecemos hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai surgir, ela vai se desenvolver ao longo do tempo, mas inicialmente lá no primeiro século não era assim, entendeu? E claro, com a divisão do Império Romano, né, com a divisão do cristianismo com a Reforma Protestante ali de maneira mais drástica, antes você tinha a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Apostólica Romana. E a partir de 1500 você tem uma divisão mais drástica, surgindo vários grupos, várias seitas dentro do cristianismo, né, que já existiam, você já tinha algumas ao longo do século, mas como nós conhecemos hoje, você vai ter outras. Né? E aí cada uma vai se organizando da maneira que acha mais interessante. Mas o papado, né, essa influência papal que nós temos hoje, de um líder, de um papa, de um líder supremo, ela vai surgir, ela vai ter força a partir do quarto, quinto século. Antes você tinha sim um líder ali, mas ele não recebia, acho que ele nem recebia esse título de papa, né, como líder supremo, mas existia alguma influência romana acerca disso no cristianismo. O próprio artigo menciona aqui que teve um cara chamado de Roma, tem um cara aqui, deixa eu ver aqui, tem um Papa Leão, que ele lutou contra os bárbaros, né? Ele lutou contra os bárbaros. Eu vou deixar na descrição aqui, né? Eu vou deixar na descrição o link e por aí vai, né? Império Romano, papapá, papas notáveis, né? Figura de Leão, 440 a 461. Né? Então, o termo Papa, ele é um termo que ele vai evoluir com o tempo. Essa organização que a Igreja Católica tem hoje, ela vai evoluir com o tempo. E ela vai sofrer influência do Império Romano, da organização romana. Né? E é totalmente natural. Eu não estou aqui para falar mal, não estou aqui para dizer, então não existe Papa no primeiro século. Então, o termo Papa ele vai surgir, vai ser um termo cunhado e construído ao longo dos séculos. É igual você falar de calvinismo e arminianismo. São
são questões que vão se desenvolver ao longo da história. O primeiro a tocar no assunto de predestinação foi Santo Agostinho no quinto século. O primeiro. E aí você vai ter Calvino seguindo Santo Agostinho, seguindo essa premissa de Santo Agostinho, e Calvino sistematiza e é chamado de calvinismo. Agora, mas não adianta você querer pegar a Bíblia, a sua Bíblia Sagrada, né, pegar a sua Bíblia Sagrada e querer discutir calvinismo dentro da Bíblia e arminianismo. Tanto que a treta calvinismo e arminianismo ela vai surgir com Armínio, né, pós-Armínio, Jacobus Arminius, que foi sucessor, que foi aprendiz do aprendiz ele foi aprendiz do aprendiz de Calvino, né? Que Calvino treinou Beza e Beza treinou Armínio. E Armínio discordou de Calvino e depois que ele morreu, deu a treta de calvinismo e arminianismo e segue até hoje. Então essa é uma discussão teológica que se desenvolveu posteriormente ao texto bíblico, posteriormente. E aí eu volto para o papado, eu volto para o termo papa. Se você for buscar o termo papa, ele vai surgir posteriormente. Ele vai ter o significado que tem para nós hoje posteriormente. O Papa, como líder supremo da Igreja Católica e de toda a Igreja do Império Romano, é posterior. Antes você tinha os bispos de Roma. Talvez um ou outro ali, influenciando de maneira ali, mas não como uma liderança estabelecida, suprema, inquestionável. Não. Tanto que você tem alguns concílios antes da formação da Igreja, antes do estabelecimento da Igreja Romana, como suprema, como a toda poderosa. Você tem concílios de bispos de várias regiões, de várias cidades. Só que, claro, as cidades mais ricas, as cidades maiores, o bispo tinha mais influência, né? É como se eu dissesse assim, ó, o Adolfo Clair agora vai ser o ancião da igreja do NASP. Tipo assim, o peso de eu ser ancião do NASP dentro do Adventismo é uma coisa, né? Tanto que boa parte dos anciões lá da igreja do NASP são pastores. O cara para ser ancião no NASP tem que ser pastor formado. E muitas vezes tem que ser um cara conhecido em eminência dentro do Adventismo, né? Agora, eu ser ancião numa igrejinha aqui da região de São José dos Campos tem outro peso, né? Se eu como ancião, vamos lá, digamos que eu seja escolhido ancião aqui numa igrejinha do bairro aqui de São José dos Campos, eu falar qualquer coisa não tem peso nenhum, né? Agora vai ter um pouquinho mais de peso dentro do Adventismo se chegar e falar, não, o Adolfo é ancião, o Adolfo é ancião no NASP, rapaz, o Adolfo foi chamado pela liderança local lá do NASP para ser ancião lá, rapaz, o Adolfo é bichão, o Adolfo é bichão. Tá entendendo a diferença do peso? Ah, eu tenho um amigo que ele é padre missionário lá no Nordeste, beleza. Opa, eu tenho um amigo que é padre, e ele é padre, mas não é só padre, ele é bispo da Igreja Central de São Paulo. Aí é bichão mesmo, hein? Aí é bichão mesmo, hein? Né? Opa, Assembleia de Deus Madureira, rapaz. A central dela lá no Rio de Janeiro. Nem sei onde fica a central da Madureira, né? Bichão mesmo, hein? Adolfo tá bichão mesmo, hein? Conversa com o presidente da Assembleia de Deus Madureira. Bichão mesmo, hein? Tá entendendo? É diferente. As instituições, as grandes cidades, elas estabelecem influência cultural e política também. E quando eu estou dizendo política aqui, política no sentido de religioso, tá? A política dentro da religião. E é isso que aconteceu com a igreja de Roma, isso que aconteceu com os bispos de Roma. Eles foram ganhando, adquirindo poderes ao longo do tempo, até esse termo Papa se tornar o líder supremo da Igreja Católica e de todo o Império Romano. Simples assim. Eu sei que vai chegar um amigo aí, o Israel Castro, vai trazer um comentário bem excelente. Então não perca, presta atenção. Se você chegou nesse vídeo até agora, presta atenção nos comentários que vão vir. Principalmente de um cara chamado Israel Castro. Gente boa pra caramba. Ele vai ou discordar de algum ponto ou enriquecer de maneira tremenda esse vídeo aqui, né? Então preste atenção nos comentários desse vídeo, porque os caras são top. E não se esqueça de dar uma lida no artigo aqui da CPAG, né? Eu vou deixar o link na descrição depois do Bacharel em Teologia, depois do meu curso de grego. E tamo junto, tá? Fique com Deus, Deus abençoe seus estudos. Se gostou desse vídeo, cara, compartilha, comenta e tamo junto aí.